Mirifici logaritmorum canones description. Não é um feitiço, né? É o nome dado ao livro de um proprietário escocês, né? John Napier, ou enfim. Né? Pedido aí pela menina dos País das Maravilhas e pelo lobão do nosso crepúsculo, né? Na época do Napier, é claro que quando ele trouxe a ideia do logaritmo na visão dele, ele queria simplesmente ajudar as pessoas, né, a fazer contas mais rápidas de multiplicação e divisão, diz os livros de história da matemática, né? Temos aqui alguns exemplares, o da Tati e o do Boyer, né? Le Boyer, Hal Boyer, tá? Para maiores representações estão aí. Agora, quando a gente fala, né, da ideia do logaritmo na época do Napier, era importante você conseguir. Você não tinha máquina de calcular, você precisava fazer conta rápida, não dava, né? Era muito travado, errava uma conta, dava ruim para tudo. Porém, para quem quisesse aprofundar na ideia mesmo, na raiz lá do John Napier, você vai ter aqui o livro original que eu vou deixar para você ler na raiz em latim, tá? Para você poder saber bastante sobre a ideia aí do Napier quando ele começou a falar dos logaritmos. E aí, enfim, algum tempo depois, o logaritmo está aqui até hoje, né? Como a gente pode ver, feliz e contente. E vamos falar um pouquinho sobre eles, então. Sobre o porquê, né, dessas tábuas de logaritmos maravilhosas. Aqui é a carinha do John, né? E qual era, né, o grande prazer de fazer, né, o logaritmo, né? O log famoso. E por que a gente tinha antigamente umas tábuas gigantes, né, de logaritmo? Se eu mostrar aqui para vocês esse daqui, ó. Isso é uma tábua de logaritmo, tá? Que eu vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Vou deixar um pouquinho para vocês terem ideia, ó. Aqui alguns valores da tábua, né? Aqui a gente tem vários tipos de logaritmos diferentes, tá vendo? Yay. Para quem tiver mais interesses, eu mostro também depois a tábua de logaritmo, né? E qual que era o grande lance da tábua de logaritmo, do logaritmo e do tudo isso e tudo mais, né? O grande lance era que você conseguia fazer operações grandes de multiplicação, divisão, raiz, né? Olhando tudo fazendo tudo por soma, subtração. Olha que coisa mais bonita, né? Então, imagina que eu ia multiplicar dois números astronômicos, porém, ao invés de eu multiplicar os dois, eu ia lá, olhava numa tabela, por isso a tabela de logaritmo, e eu somava esses carinhas aí, né? E aí depois que eu somava, eu olhava na tabela o resultado da soma. E aí pronto, achei o resultado da conta. Era bem mais fácil, entre aspas, né? Mas agora eu tenho calculadora, e a calculadora facilitou muito minha vida para esse tipo de conta, né? Porque não preciso mais da tábua de logaritmo, só da tábua de passar roupa. Agora, beleza. Pensando sobre isso, quando eu falo, né, a ideia aí do log, né, hoje em dia, você vai perceber que alguns matemáticos, né, em alguns lugares, vão falar que foi percebido depois de um tipo que logaritmo nada mais é do que um número, né? Que número que ele é? É o expoente. Mas falar o quê? Ele é o expoente? É. Por exemplo, veja o que esses manos falam aqui, ó. But here's the funny thing. It was about the mid-1700s that mathematicians realized, hang on, there's something going on with these numbers. We know what they really are. So it took 200 years almost for mathematicians to realize that logarithms are actually just exponents. They're powers. So it's unfortunate. I mean, don't get me wrong. I think Napier was brilliant. People did not realize that all logarithms were just exponents backwards for another 150 years. By that time, the name logarithm had stuck. And society wasn't going to stop calling logarithms. And here we are 400 years later, still calling logarithms. And it would be so much easier for students if we could call them powers. A gente podia chamar... Tudo bem, você podia chamar com esse nome esquisito que você falou aí, né? Mas vê se a gente não pode chamar assim. X é igual ao expoente que eu tenho que colocar na base 2 para que o resultado seja igual a 5. Aqui x é o expoente
que eu ponho na base 2, aí cada um inventa a notação que quiser. Eu achei legal, como a base é a base, eu coloquei ela para baixo, né? Para que o resultado seja 5. Tá legal? Podia ser assim. Agora, por algum motivo, bom, eu ia dizer que eu não sei o motivo, talvez eu tenha alguma noção do motivo, mas não é relevante. Em vez de chamar isso de expoente, se chama de log. Tá? Então, se você substituir a palavra logaritmo por expoente, muitas coisas podem ficar mais claras. Isso é algo que eu costumo dizer aos meus alunos. Ó, na dúvida, troca logaritmo por expoente e vê se você entende melhor o que está acontecendo. Tá? E aí, convenceu? Acho que sim, né? Porque a ideia é muito simples, né? Primeiro porque quando você fala assim, mas logaritmo é difícil, e eu falo que não é difícil, porque é difícil, pô, enfim. Porque é o seguinte, ó, para pensar um pouquinho. Eu pergunto para você assim, ó, qual é o expoente que eu coloco no 2 para o resultado ser 8? Ó a pergunta, hein? Qual é o expoente que eu coloco no 2 para o resultado ser 8? Aí você fala, o expoente que eu coloco no 2, aí vamos fazer aqui do ladinho para a gente entender o que a gente está falando. Eu tenho 2, aí eu quero saber quem que é o expoente que eu vou colocar aqui para o resultado ser 8, né? Aí você fala, é o 3 é o expoente, né? E se eu falar então para você que o log de 8 na base 2, ele é 3. Por quê? Porque 3, olha que legal, 3, quem é o 3? O expoente, o 3 é o expoente, aqui bonitinho, que eu coloco no 2 para o resultado ser igual a 8. Você fala, é? Não, pera, então por que os caras não chamaram de expoente, então? Porque, tipo, por que eu não escrevia assim, né, ó? 3 é o expoente, né? Que na base 2 resulta em 8. Né? Podia ter feito isso, né? Vocês viram no vídeo do nosso querido amigo. Mas aí eles colocaram um log, né? Porque mesmo depois que eles perceberam, eles mudaram a ideia, deixaram como log, né? Mas professor, isso daí você pode escrever? Pode, vocês viram que os rapazes escreveram isso também, né? Então, pensando que o log ele é uma brincadeira gostosa com o expoente, né? Eu falo assim, qual o expoente que eu coloco no 10 para o resultado ser 1? Aí você fala, vixe, o expoente eu vou pôr no 10, o resultado vai ser 1. Nossa, vamos pensar. Então, log, né? Aí eu quero saber, o resultado é 1, a base é 10. Então, log de 1 na base 10 dá quanto? Você fala, 10 elevado a quanto que dá 1? 0, né? Então, 10 elevado a 0 dá 1, então log de 1 na base 10 é 0. E, em particular, log de 1 em qualquer base vai ser sempre 0, né? Então, qual expoente? Aí você fala, tá, expoente, entendi, expoente, né? Então, qual expoente que eu coloco no 49? Não, é muito grande. Qual expoente que eu coloco no 5 para o resultado ser 625? Aí você fala, log, né, de alguém aí, né, log de 625 na base 5 é igual a o quê, né? Fala, é igual a 4, né? Quer dizer o quê? Que 4 é o expoente, né? 4 é o expoente que eu coloco no 5 para o resultado ser 425. Só? Mas lembra que a pegada do Napier não era essa, né? A pegada dele era fazer o quê? Facilitar as contas, né? E como é que ele facilitava as contas das pessoas? Porque é o que eu falei, ele transformava multiplicação em soma. Nossa, é tipo vinho e... multiplicação em soma, né? E aí ele transformava divisão em subtração. Oh my, yes, exatamente.
E aí, vamos pensar um pouco nas definições do nosso querido log aqui, né? Até log. Ó, o que a gente sabe então? Ó? Dados números reais, estritamente positivos a n, com a diferença de 1, por que será? Chama-se logaritmo de n na base a, o expoente, logaritmo é o expoente, alfa, a que se deve elevar a para que a potência obtida seja igual a n. Olha que bonito, né? Simbolicamente, temos aqui escrito que se o log de n na base a é igual a alfa, então C e somente C, o a elevado ao alfa é igual ao n, alfa fm, né? E qual é o nome de cada um que você vai ter aí? O n, quem é o n? É o logaritmando, tá ligado? Ou antilogaritmo. Mas eles inventam os nomes lá, né? E aí A é a base, né? O alfa é o logaritmo, né? Que é o expoente, aí, né? Expoente, que eu vou colocar na base. E aí, quais são as nossas condições de existência? As nossas não, a do log. Condição de existência. O log existe C e somente C. O logaritmando é maior do que zero. A base é maior do que zero e diferente de 1. Professor, eu vi alguém falando que logaritmo... Lá nos reais, reais, né? Então temos aqui, ó, log de n na base a, existe C somente C, n é maior que zero, A é maior que zero e A é diferente de 1. As consequências são que, sendo A maior que zero e A diferente de 1, n maior que zero e n real, decorre da definição que, olha que legal que decorre da definição, vai chegar lá, se a gente conseguir, que o log de 1 na base a é sempre igual a zero. Ou seja, não importa qual seja a base, sempre que eu tiver o logaritmando igual a 1, o resultado é zero. Outro, log de a na base a é sempre igual a 1, né? Aí você fala, por que, professor? Porque, imaginando 10, né? Qual que é o expoente que eu coloco na base 10 para o resultado ser 10? Aí você fala, expoente que eu coloco na base 10 para o resultado ser 10, expoente que eu coloco na base 10 para o resultado ser 10. Tem que ser 1. E na base 3 para o resultado ser 3? 3 para o resultado ser 3, base 3 para o resultado... tem que ser 1. Na base 7 para o resultado ser 7, na base 7 para o resultado ser 7, na base 7 para o resultado... 1 também. Então, na base A para o resultado é 1. É 1, é simples assim, né? E este aqui, olha que coisa mais linda, essas propriedades aqui, ó. Log de A elevado a n na base A é igual a n. Aí você fala, não entendi. Ora, irmão, para pensar. Se eu pergunto para você, qual é o expoente que eu coloco na base A para o resultado ser A elevado a n? Aí você fala, n, porque A elevado a n é igual a A elevado a n. Elevado a n, né? E aí, o log de, olha que legal, isso é mais bonito, né? O A elevado ao log de n na base A é igual a n. Aí você para e fala assim, tá, mas por que será que A elevado a log de n na base A é igual a n? Um momento, reflita por que isso é verdade. Aí tá bom, vamos supor que você desconfiou dessa propriedade. Você falou, não sei se é verdade. Vamos imaginar que você não sabe que é n, então você vai chamar de x aqui. Você vai falar assim, não, A elevado ao log de n na base A, ele vai ser x porque eu não sei quem é. Mas a gente acabou de falar, né, que o log ele é o quê? O log ele é o expoente. Então vou reescrever esse x e a e expoente em forma de log, né? O log é o expoente, então log é meu expoente. O log de n na base a é meu expoente. E aí quem que está elevado? Está elevado aí o log, né? E aqui a minha base é a, certo? E aqui o meu resultado é x, certo? Porque, ó, pensa comigo, opa, tá na frente aqui, ó. Pensa comigo assim, né, ó. O que está escrito lá é que, aqui na parte de baixo, é que a elevado a isso é igual a isso, né? Então, a elevado a log de n na base a é igual a x. Eu não sabia quem era o x, mas agora comparando os dois aqui, eu consigo perceber, obviamente, que o x só pode ser o n. Logo, de fato, a propriedade é válida, né? Simples assim, certo? E aí você fala, tem que estar dentro das nossas condições de existência, claro, né? Então, a gente sabe que isso é verdade, então tá lindo, certo? E aí tem o cologaritmo, né? Quem que é o cologaritmo? Você fala, o cologaritmo é o sinal contrário do logaritmo, ou 1 sobre n, né? Como assim, professor? Tem que saber todos esses nomes? Né? Ó, o que é o colog de n na base A? É log de 1 sobre n na base A. Em outras palavras, quando eu falo colog, né? Mas, ó,
Quem que é o colog de 10 na base 100? Pode ser. É igual a menos o log de 10 na base 100. Então, legal. Aí, legal, fez o colog, né? Aí tem o antilog. Eu não sou antilog, não sou nada disso, né? Aí, quem que é o antilog? O antilog, ele é o logaritmando, né? O antilog é o logaritmando. Tipo, a gente falou, né? O antilog, se log de n na base A é alfa, né? Quem que é o antilog? O antilog de alfa na base A é o n. E A elevado a alfa é o n. Aí você fala, é o quê? Exatamente o que você ouviu. O antilog é tipo meio óbvio assim, porque você pensa, eu tenho que saber o antilog. Não sabe. Quem que é o antilog de 3 à base 2? É 8, né? Porque 2 ao cubo é 8. Olha que legal. Olha que coisa fofa. Aqui, ó. 2 ao cubo é 8. Você fala, então por que eu... né? Antilog, né? Tá aí. Mas o que é legal do log? O legal do log é você saber a propriedade, né? O legal do log é você brincar com o log. O legal do log é você ir lá pro log e atacar ele brincando agora com as propriedades aí. Vamos lá. Começando brincando aí, obviamente, com esses logzinhos. Qual é o log de 32 na base 2? Fala aí você. Qual o expoente eu coloco no 2 para o resultado ser 32? O expoente que eu coloco no 2 para o resultado ser 32? 1, 2, 3, 4, 5. 5, muito bem. B. Qual expoente que eu coloco no 25 para o resultado ser 125? Aí você fala, vixe, mano, e agora, irmão? Eu não sei de cabeça isso não, professor, como é que eu vou fazer isso? Se você não sabe de cabeça, faça assim, ó, faça como eu, chame ela, a sua x, ó. O que você vai fazer? 25 elevado a x tem que ser igual a 125, não tem? Então você vai fazer lá, ó, 25 elevado a x tem que ser 125. Você não sabia de cabeça, mas sabe que 25 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado elevado a x tem que ser 5 elevado ao cubo, que é 125. Ai, professor, eu tenho que saber essas potências aí? Seria bom, né? E aí você sabe que potência de potência você multiplica, então fica aqui 5 elevado a 2x é 5 elevado ao cubo, ó. Se você tem as bases iguais, você pode falar então que seus expoentes também são iguais. Então 2x é igual a 3, x é igual a 3 meios. E aí você sabe qual é o carinha bonito aqui, que é 3 meios, né? Vamos ver se vocês pegaram a ideia, né? Esse daqui vai ser fácil. Log de... Não, esse é o C agora, né? Log de 1 na base 5 é igual a 0. Por que 5 elevado a 0 é igual a 1? Agora vamos lá, próximo. Log de 3 na base 3. Qual é o expoente que eu coloco no 3 que o resultado dá 3? É 1. Que legal. Agora, qual é o expoente que eu coloco no 7 para o resultado dar 7 elevado a 92? Se você parar para pensar, né? Tipo, se você parar para resolver esse exercício, você nem olha, mas não é brincadeira. Pode fazer o que você quiser. Mas é óbvio que é 92, né? Porque pela propriedade do log, 7 elevado a 92 vai ser igual a 7 elevado a 92. Não tem que fazer mais nada, né? Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Log, esse aqui eu quero ver você lembrar, hein? Ó. Quem que é o 2 elevado a log de 2 na base 7, log de 7 na base 2? 2 elevado a log de 7 na base 2. Quem que vai ser? 7. Muito bem. Né? E aí, se você não lembrar da propriedade, a gente falou dela quase agora aqui em cima, em algum lugar. Um bom lugar, a beira-mar, Copacabana. A gente falou dela aqui, ó. Tá vendo? Essa foi a propriedade que a gente usou, certo? E aí a gente brincou, então, fez alguns exercícios de log e até log. Agora, vamos fazer um pouquinho de exercícios de vestibular para a gente entender a ideia, né? O que mais que tem de propriedade legal do log, né? Como o Nepper queria, o log, ele tem aquelas propriedades bacanas, né? Que quando você faz propriedades de logaritmo, olha que coisa bacana. Vamos ver se eu deixei separado aqui. Acho que às vezes eu deixei separado umas propriedades bacanas. E aí a gente já vai usar essas propriedades aqui, ó. Vamos lá. Quais são as propriedades que nós temos aí importantes do log? São essas que você está vendo aí. São umas propriedades bem legais, né? Então, algumas a gente já falou, algumas não, né? Tipo, o log transforma a multiplicação em soma. A gente falou, porque essa é a ideia principal do Nepper, né? E a divisão e subtração, né? E aí você pode mudar de base. E aí você tem essa outra propriedade que eu acho super fofa, né? Ó, essa daqui, que é log de A na base B vezes log de B na base A igual a 1. Aí você fala, Jesus! Se você pensar na sua propriedade de cima aqui, que é a propriedade da mudança de base, você vai ver que é bem de boa, na verdade, a ideia, tá?
pensa na propriedade da mudança de base e tenta saber o que é esse maisinho aqui embaixo para eu entender também. Agora, ó, então dessas propriedades aqui, as imediatas, né, obviamente, são as que a gente já falou e algumas coisas do tipo assim, o que é o log de x vezes y? Log de x mais log de y, né? Log de x dividido por y, log de x menos log de y, certo? Vamos fazer um exercício de veste para a gente ver como é que fica? Vestibular. Veste ele, vestibular, vamos ver, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Logaritmos, vestibular. Primeiro exercício não é nem necessário a gente fazer. Brincadeira, vamos lá. Logaritmos Enem 2021, processo caderno 2 amarelo 165M. Vamos dar uma olhada, ó. Um casal decidiu aplicar em um fundo de investimento que tem uma taxa de rendimento de 0,8% ao mês, né? O valor F a ser resgatado depois de N meses a uma taxa de rendimento mensal X é dada pela expressão algébrica F de Foija igual a C vezes 1 mais X elevado a N, em que C representa o capital inicial aplicado. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de R$100 mil duplique, ou seja, vai deixar para os filhos, provavelmente, né? Se tiver em anos. Não, mas está em meses, está de boa. Sem os depósitos retiradas, né? Fazendo uso da tabela, o casal pode determinar esses números de meses. Para atender ao planejamento, o número de meses determinado pelo casal é... E aí você fala, e agora, mãe? Como assim? Tem o y, tem o log. A gente acabou de falar que o log é o expoente, não falou? Falou? E aqui tem uma tabelinha de log. E ele não estava falando log de que base. Ele falou log de que base, a base é 10. Há uma longa história. Até eles decidirem isso, foi uma reunião lá que o Napier teve com o John Briggs em 1615. Ele morreu depois, em 1617. Mas, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Se liga. Eu tenho a seguinte situação. F, né, é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Eu sei qual é a taxa? Sei 8%, 0,8% ao mês. É aqui que as pessoas vão errar, né? Porque ela não sabe passar 0,8% para um número decimal sozinho, fofinho, né? Você fala assim, mas o que é o 0,8%? 0,8% ele é equivalente a 0,8 dividido por 100, que é equivalente a 0,008. Aí você fala, nossa, professor, como é que eu ia saber disso? Você faz a divisão ou você usa a regra da vírgula, né? Agora, o que vai acontecer? Então, a gente sabe que é 0,008. A gente sabe qual é o capital inicial? Sabe. R$100 mil. Então, vamos trocar alguma coisa aqui, ó. Então, F... eles querem duplicar, né? Duplicar 100 mil costuma ser igual a 200 mil. Então, a gente vai ter, ó... Vamos substituir um pouquinho aqui para brincar. 200 mil... é igual a capital inicial 100 mil, né? E aí, que multiplica 1 mais a taxa a gente sabe que é 0,008, e quando eu somo 1 mais 0,008, costuma dar 1,008, então eu vou colocar elevado ao tempo, que é o que eu quero, né? Então eu estou nessa situação aqui, ó. Ó, isso é o que o casal quer, não tem um N ali, né? Tá, agora tem. Então, ó, isso é o que eles querem que aplicar aí durante um tempo para receber essa grana preta, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos cancelar os zerinhos aqui, porque a gente gosta e pode, já que tem 5 de cada lado. E vai ficar aqui 2 é igual a 1,008 elevado a n, né? Aí você vai falar assim, vixe, mas e agora? Como é que eu vou saber isso aí, mano? Bom, o n é expoente, né? Então, o que a gente pode brincar, se você viu que ele te deu uma tabela de y e log de y, né? A gente pode brincar de até log. Como assim? Você tem uma igualdade, então você vai fazer o seguinte, você vai tirar o log dos dois lados na base 10, né? O log, só falar que é log que a gente vai subentender que é base 10. Alguém vai perguntar, mas eu posso fazer isso? Aí eu vou responder, esse símbolo aqui que está aí no meio, esse símbolo da igualdade, ele te dá algumas permissões, por exemplo, de fazer coisas iguais dos dois lados, né?
Ah, é. E aí, se você olhar na tabela, a tabela te dá o log de 2, não dá? Se você olhar lá na tabela, ela fala assim, ai, cadê o N aqui, Jesus Cristo? Ó, se olhar na tabela, a tabela te dá o log de 2, olha na tabela. Fala assim, ó, log de 2 é 0,30. Você fala, o log de 2 ser 0,3, a gente já tem que meio que aceitar, assim. Tipo, não aceitar, saber. É quase uma informação que você pode ter na prova, em alguma prova sempre, né? E aí eu coloco aqui assim, se log de 2 é 0,3, eu vou trocar esse ladinho esquerdo aqui do meu probleminha, eu vou reescrever ele assim, ó. 0,3 é igual... Agora, tem uma propriedade que eu pego esse cara que está de expoente aqui do log, né? E eu passo ele multiplicando. Então, isso daqui vai ser igual a n vezes log de 1,008. Aí você fala, tá, mas eu não sei quanto que é log de 1,008. Só sabe, você sabe. Quer ver, ó? Olha aqui na tabela, 1,008. O log de 1,008 é 0,003. Então, você vai trocar isso aqui. Você vai falar que é 0,3 é igual a n vezes 0,003. Aí você fala, vixe, mano, e agora? Porque agora tem um monte de vírgula, não sei muito fazer conta com vírgula. O que ele faria aqui? Ó? Tem 3 casinhas depois da vírgula, tem um décimo, centésimo e milésimo. Então, eu multiplicaria por 1000 aqui, não precisava, né? Mas eu vou multiplicar por 1000 só porque eu quero também. E aí, se você multiplicar isso daqui por 1000, você vai perceber que isso daqui vai dar os 300 de Esparta, né? Igual a n vezes 3. Porque multiplicou por 1000, aí a casinha andou 1, 2, 3 vezes, né? Do outro lado foi equivalente. E aí, como 300 sobre 3 vai ser o n, então 300 sobre 3 é igual a n, portanto, o n é igual a 100. E aí, a alternativa certa, a alternativa C. 100 meses, aí você pode até que não é tão ruim não, né? Pra você pensar assim, né? Se o N é só 100 meses. 100 meses para duplicar o patrimônio tá razoável, né? Se você parar para pensar bem. É um bom problema para você resolver, né? A propriedade que a gente usou aí, que pode talvez ter feito você parar para pensar, essa propriedade de quando a gente fala aqui o log, né? Log de A elevado a N na base B é igual a log N vezes, né, o log de A na base B, certo? Aí você fala assim, mas como é que eu sei essa propriedade, né? Porque é uma propriedade, e como é que eu posso pensar de outra maneira nessa propriedade? Bom, a gente falou que o Nepper queria transformar a soma, né, multiplicação em soma. Então, quando eu pego assim, log de, por exemplo, 3 elevado a 10 na base 10, certo? Aí você fala, isso daqui é a mesma coisa que escrever log de 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou cortar para 5 porque é muita coisa. Vezes 3 vezes 3 na base 10. Mas o log ele transforma o produto, né, em soma, que essa era a ideia. Então isso vai ser log de 3 na base 10 mais log de 3 na base 10 mais log de 3 na base 10 mais log. Acho que não vai ter espaço, né? Então, vou tirar um pouco do espaço aqui. Pera aí, ó. Vou fazer assim, ó. Pera. Vai ser log de 3 na base 10 mais 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 log de 3 na base 10. Aí você conta quantas vezes tem. Tem 5, né? E aí somar uma coisa 5 vezes é 5 vezes log de 3 na base 10. Então isso vai dar 5 log de 3 na base 10. Só que se você parar para comparar o começo com o final agora, pega esse comecinho, né? E compara com o finalzinho. Vou jogar um pouquinho mais para baixo só para a gente entender aqui, ó. Aí você olha qual que foi a coisa linda. Esse 5 que estava aqui, ele veio para trás, né? Aí você fala, então o cara, né, ele faz uma mágica, passa para trás, escorrega da mortal para baixo, faz uma mágica da Namíbia. Isso daqui a gente pode falar então que isso é log de, se log de A elevado a N na base B, é N vezes o log de A na base B. Foi a propriedade que a gente usou aqui. Tranquilamente essa propriedade, né? Próximo problema então, também do Enem, que inclusive a gente vai acabar usando uma propriedade parecida, né? Então, nossa, ele printou a tela aqui do nada. Tenta fazer você aí esse problema, e aí você vê como que chegou no resultado, né? Mas a ideia é assim, né? Ó, a lei de Zipf
batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com o seu ranking R. Ela é dada por F igual a sobre R elevado a B. Olha o barulho, sentiu? O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, igual a 2 para a segunda, etc. Né? E aí, se A e B são constantes positivas. Lindo. Com base nos valores de x igual a log de R, na base 10 porque não tem base, y igual a log de F, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... Aí você fala, vixe, que tiro foi esse? Ó, então F é igual a A sobre R elevado a B, certo? Eu tinha falado no exercício anterior, não sei se vocês pescaram ou pegaram, né? Que se eu tirar o log dos dois lados, ele fala que F é A sobre R elevado a B. Então, como ele está brincando com log nessa história, vamos tomar o log dos dois lados. Então, toma log aqui e toma log aqui também. Só que do outro lado ficou estranho. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer assim, né? E aí, tomei log dos dois lados. Só que log de F, ele já falou que é o y, né? Então, aqui eu já tenho y. Então, y é igual a... Isso é y. Ele deu no enunciado que isso é y. Onde está isso, professor? Aqui, ó. Y é isso aí. Y é log de F. E aí eu tenho uma subtração aqui, tá vendo? Que eu tenho aqui, ó, log igual a log de A, ó, sobre R elevado a B. Mas o que o log faz com a subtração? O log pega a subtração... eu já dei a resposta antes da pergunta, isso é estranho, né? O que o log faz com uma divisão? Ele pega a divisão e transforma numa subtração. Então eu vou falar que isso daqui é igual a log de A menos o log de R elevado a B, certo? Porém, a gente sabe o que esse expoente vai acabar fazendo. Ele vai passar multiplicando, né? Então, isso daqui vai falar que o y ele é igual a log de A menos B vezes o log de R. Mas ele falou que o log de R é o x. Então, significa que o y é igual a log de A menos B vezes x. E acabou o exercício. Só isso, né? Tá aí, ó, o exercício inteiro, certo? E aí a gente já tem a alternativa A, que é a alternativa certa. E pronto, só isso mesmo, né? Isso é o que ele queria. Ele queria que você brincasse com as propriedades do logaritmo. Aí você fala, que propriedade? Propriedade da divisão, né? Que era lembrar que a divisão, log transforma a divisão em subtração e multiplicação em soma. Tem uma propriedade que a gente não vai usar aqui, que eu vou falar depois também, que é interessante, que é a propriedade da potência da base. Mas vamos lá, ó. Seguinte, próximo problema. Esse é da FUVEST. Vamos lá, FUVEST. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois sofre comigo, né? Seguinte, ó. Um aplicativo de videoconferências estabelece para cada reunião um código de 10 letras, usando um alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre... Legal. Olha que bacana, né? Então, ele estabelece um código de 10 letras, usando um alfabeto completo de 26 letras, certo? E aí, o que pode acontecer, né? Esse código pode ser tudo de letra A? Pode. Não está falando que as letras têm que ser distintas, né? Os códigos distintos, né? Agora, o código pode ser todo de letra B? Pode ter 9A e um B? Pode ter a ordem do A e do B vai alterar a nossa vida, né? Mas não tem muito que pensar isso, na verdade é bem mais simples que isso. Vamos lá, ó. Então, eu tenho 10 espacinhos aí. E aí a gente sabe que esses espacinhos, para cada um desses 10 espacinhos pro meu código, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Cada um deles tem 26 letras possíveis. Então, 26, 26, 26, 26, 6, 26, 26, 26, 26, 26. Logo, de acordo com o princípio fundamental da contagem, eu tenho 26 elevado a 10, 26 elevado a 10. Códigos, né? E aí ele fala que ele quer saber, né,
qual é a quantidade de códigos distintos possíveis. E ele dá uns log para você. Você fala, vixe, o cara deu uns log aí, né? Ele falou do log de 13 na base 10 e falou que 1 bilhão é igual a 10 elevado à nona. Isso aí, o que eu posso fazer com isso, né? Você fala, bom, vamos pensar assim, se eu sei que 26 elevado a 10, ele é um cara bem grande. O que é o log de 26 elevado a 10? Vamos imaginar que eu tento falar, né? O log de 26 elevado a 10, ele é equivalente a gente fazer a 10 vezes o log de 26, né? Que é igual a 10 vezes o log. 26 tem uma propriedade legal, né? Que é 2 vezes 13, né? De 2 vezes 13, que é igual a 10 vezes o log de 2 mais 10 vezes o log de 2. Vou separar assim, ó, log de 2 mais o log de 13, certo? E aí eu sei quem que é o log de 2, né? Sei, né? Opa, tô na frente, desculpa. Log de 2 a gente falou quase agora, né? Que era 0,3. Professor, e se eu não souber? I just stay away. Bom, vamos lá. Então isso é 10 vezes. Não, tem um método também, mas vamos lá. Ó. 10 vezes, então, o que é o log de 2? É 0,3 mais o log de 13, que ele falou que é 1,114, né? Mais 1,114, certo? Então isso aqui é 10 vezes 1,3, não, desculpa, 1,414, certo? Então isso daqui vai ser igual a 14,14, certo? E aí, tá beleza, certo? Por quê? Porque eu tô falando que 10 elevado a 14,14 está próximo aí de 26 elevado a 10. Você falou assim, mano, calma, que bizarro, velho. Você fez o que aí, velho? Para, irmão. Você entendeu a parte do 26 elevado a 10? Check. Então, quando a gente pega o 26 elevado a 10, eu falei que eu vou tirar o log de 26 elevado a 10. Posso? Posso. Legal. Então, log de 26 elevado a 10, usei a propriedade do 10 para ser o 10 multiplicando. É 10 vezes log de 26. Log de 26 a gente não sabia de cabeça, então o que a gente fez? A gente pegou e falou que ele era log de 2 vezes 13, que aqui é juntinhos e shallow now. E a gente usou a propriedade que o log transforma a multiplicação em soma, e aí eu falei que é log de 10 vezes log de 2 mais log de 13. O log de 2 é a única opção que você não sabia de cabeça, que ele é 0,3, e o log de 3 o enunciado deu, tá? E o enunciado falou que 1 bilhão é 10 elevado a nona. Se a gente chegou nesse resultado, a gente está falando que o log, né, de 26 elevado a 10, quando eu falo que log de 26 elevado a 10 é aproximadamente 14,14, eu estou querendo dizer que 10 elevado a 14,14 é aproximadamente 26 elevado a 10, certo? É isso, né? Falo que log de 26 elevado a 10 na base 10 é 14,14, a gente sabe que é aproximado, né? Porque a gente usou aqui um resultado aproximado do exercício, tá? Então isso é equivalente a falar que 26 elevado a 10, ele é aproximadamente 10 elevado a 14,14. É isso que ele está falando, tá? Aí você fala assim, ah, tá bom, mas e o exercício ele fala que em que casa tá isso, né? Ele fala que está na casa dos trilhões, do bilhão, do quadrilhão, etc. Se 10 elevado a nona é 1 bilhão... Ó, pensa comigo. Bilhão, 10 elevado a nona. Se eu multiplicar por mais 10 elevado ao cubo, né? Se eu fizer vezes 10 elevado ao cubo, eu vou para casa dos trilhões, certo? Então 10 elevado a... tá na casa do trilhão. Como eu tô em 10 elevado a 14, eu tô na casa dos 100 trilhões. Como é 14,14, eu tô mais que 100 trilhões, né? Então eu tenho 100 trilhões para mais. Se eu tenho 100 trilhões para mais, eu vou olhar lá no enunciado e ele fala que tá entre 100 trilhões e 1 quatrilhão. Então, alternativa certa, alternativa E, certo? Aí você vai falar, ah, tá, mas eu não resolveria desse jeito, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, queria fazer outra aproximação, né? Porque, Deus amado, como é que eu faço isso, tá? Se você parasse para pensar, o que você podia ter feito de diferente é saber que, tipo, 10 elevado a... Olhando pela tabela que ele deu aqui, né?
Se você não quisesse lembrar do log de 2, você podia lembrar que esse cara elevado a esse tem que ser esse, né, aproximadamente no caso. Então, 10 elevado a 1,114, ele é aproximadamente 13, certo? E aí, como você tinha 26 elevado a 10, como eu tinha 26 elevado a 10, é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes 13 elevado a 10, certo? Aí você fala, tá, aí, então, 2 elevado a 10 vezes 13 elevado a 10. Mas você acabou de perceber que 13 é 10 elevado a, aproximadamente 10 elevado a 1,114. Então, você teria aqui, ó, 2 elevado a 10 vezes 10 elevado a 1,114 elevado a 10. E aí você tem o quê? Você tem aí uma sorte de ter uma potência de potência, né? Então, você tem aqui, ó, 2 elevado a 10, que a gente vai já escrever como 1024, vezes 10 elevado a 11,14. Aí a gente pode falar que 1024 é aproximadamente 10 ao cubo, assim, para ficar feliz. Então, fala que 1024 é aproximadamente 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo vezes 10 elevado a 11,14, certo? E aí, propriedade potente mesma base, né? Mantém a base, somos expoente, então vai ficar 10 elevado a 14,14, certo? Que aí a gente já faz a mesma relação depois, né? Do bilhão pro trilhão. E aí você pode falar, achei mais fácil assim, achei mais fácil do outro jeito. Você decide, né? Você que está fazendo a prova na hora, o seu foco, o seu problema, beleza? Então vamos lá, próximo case aí. Mais um da FUVEST, né? Esse daqui fala assim, isso é bem mais tranquilo, né? Se log de y na base 2 é igual a menos meio mais 3 meios de log de x na base 2 para todo x maior que zero, então quem que é o y, né? Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeiro você tem que deixar todo mundo em log. Aí você fala, mas como é que eu vou deixar todo mundo em log? Aí você vai lembrar que tem um cara, né, que tem um log que nessa base 2 ele ajuda bastante a gente, né? Que é o 1, né? Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Essas coisas a gente precisa saber, assim, né? Tipo, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, eu acho, né? Log de y na base 2 vai ser... Eu vou escrever assim, ó, só para você lembrar, vai ser menos meio de log de 2 na base 2, né? Mais 2 terços. Eu vou escrever por enquanto 2 terços de novo, tá? Mas já vou mudar isso. De log de x na base 2, certo? Aí o que eu vou fazer? Lembra, e aí você tem que ter isso na cabeça, tá? Se log de a elevado a n na base b é igual a n vezes log de a na base b, então n vezes log de a na base b é igual a log de a elevado a n na base b. Fala, ué, porque é uma coisa, né? É igual a outra, uma desfaz a outra, né? Acho que é simples a ideia. Aí eu escrevo aqui assim, então, ó, por partes, né? Vamos falar que esse cara aqui, ele vai subir, vai voltar para o lugarzinho dele lá em cima na vida, né? Então isso vai ser log de 2 elevado a menos meio, né? Na base 2. E esse cara vai subir, vai para a vida dele normal também, que vai ser log, né? De x elevado a 2 terços na base 2, certo? E aí você fala, vixe, mas esse 2 elevado a menos meio, esse x elevado a 2 terços, né? O que eu posso fazer com isso aí, né? 2 elevado a menos meio, o que eu faço com 2 elevado a menos meio? Milagre, né? Bom, o que a gente podia fazer aqui para ser feliz é o seguinte, né? O que é 2 elevado a menos meio? Vamos ver se você lembra. 2 elevado a menos meio é equivalente a 1 sobre 2 elevado a meio. Lembrava disso? E o que é 1 sobre 2 elevado a meio? É equivalente a 1 sobre raiz de 2. Ah, então isso é 1 sobre raiz de 2, então. 1 sobre raiz de 2, né? Então isso é 1 sobre raiz de 2. Tá bom, já falei. Legal. E aí eu tenho então que isso daqui vai ser log... Não, Sr. não estou falando com você. Não. Ó. Então isso é log, né? De 1 sobre raiz de 2 na base 2, mais log... E esse aqui, ó. Você lembra o que faz esse aqui? Não lembra, né? Isso aqui? Faz a mínima ideia do que é isso, né? X elevado a 2 terços. Fala, não sei, professor, não aprendi nada de potência com raiz, ao contrário, né? O x elevado a 2 terços, ele é equivalente a raiz
cúbica de x ao quadrado. Aí você fala, oi? Você deve lembrar disso, né? Quando eu tenho assim, ó, raiz de índice n de a elevado a m, isso é igual a elevado a m sobre n. E aí eu tenho um expoente fracionário, que são as raízes, né? Você fala, uau! Yay! Professor, nossa, como é que eu vou lembrar dessas coisas? Você tem que lembrar dessas, são meio treináveis e perceptíveis durante uns anos de prática, talvez, né? Pega uns números assim, fica elevando a umas potências quebradas. Ninguém experimenta, né, fazer essas coisas, né? Tipo, ninguém para e fala, o que acontece se eu fizer 4 elevado a 2? A gente sabe que 4 elevado a 2 é 16, e 4 elevado a meio? Ninguém tenta fazer 4 elevado a meio, né? Umas operações na calculadora para saber o que acontece. Tipo, 4 elevado a meio, né? Eu vou lá, 4 elevado a meio. O que acontece quando eu faço 4 elevado a meio? Dá 2. Você fala, 4 elevado a meio dá 2. Que estranho, né? Porque, tipo, se eu fizer 9 elevado a meio, né? Aí 9 elevado a meio dá 3. Você fala, ixi, mano. Não, pera. Se eu fizer 16 elevado a meio, eu tô começando a achar que esse negócio de elevar a meio é 1 ano. Então, elevar a meio é equivalente a tirar a raiz quadrada? Então, elevar 1/3 é equivalente a tirar a raiz cúbica? Então, elevar 1/4 é equivalente a tirar a raiz quarta? Então, você entendeu a ideia, né? Mas é isso. Então, assim, essa é a ideia, essa é a brincadeira do expoente fracionário, né? E agora você sabe disso. Se não sabia, agora você sabe que x elevado a 2/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao quadrado, certo? E aí, voltando para o que eu ia falar aqui, então eu vou escrever esse cara como a x, né, raiz cúbica de x ao quadrado na base 2. E aí, como eu estou somando, né, o que o log faz com a soma, né? O log transforma soma em... Professor, não é o contrário. É verdade, né? Ele transforma a multiplicação em soma, né? Então, acho que a volta não pode, né? Fazer, né? Tipo, acho que não dá, né? Vamos lá. Então, vai ficar aqui log de y na base 2 é igual a log. Multiplica esses caras aqui, né? Ó, multiplica esses caras aqui, né? Vai ficar log de 1 sobre raiz de 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Né? Sobre 1. Mas esse 1 não existia, claro que existia. Então, isso aqui vai ficar assim, log de y na base 2 é igual a log de raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz quadrada de 2 na base 2. Aí, como a gente tem o quê? Um log. Olha que lindo, né? Ó, log igual. Então, a gente cancela o log na alegria e fala aí que o y é a raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz de 2, tá? E aí a alternativa certa é a alternativa A, de amor. E vamos refazer desde o começo só para ver se você entendeu ou se você perdeu alguma coisa nessa história. Imagina que você chegou agora e você se perdeu no meio do caminho de tudo que a gente falou aqui, né? Então agora a gente vai fazer assim, um pouco mais rápido, um pouco mais prático, tá? Eu quero saber quem que é o y se log desse monstrinho aí é tudo isso que ele está falando, certo? Log de y na base 2 é igual a menos meio de log de 2 na base 2 mais 2/3 de log de x na base 2. A única coisa que você não entendeu agora foi de onde veio esse 2 sobre 2. Você fala assim, mas de onde que veio esse 2 sobre 2? É magia? Não, né? Você queria deixar todo mundo com log na mesma base, aí você resolveu só porque você queria fazer o esquema desse jeito aí. Alguns alunos às vezes falam assim, professor, mas e se eu fizesse o seguinte, ó, transformasse esse cara, olha que interessante a ideia, gosto bastante, né? Se eu transformar esse cara da seguinte maneira, log de y na base 2 é igual a, esse cara eu sei que vai virar expoente, né? Esse aqui ele é um expoente fracionário. Então ele vai ser log de x elevado a 2/3, ou seja, da raiz cúbica de x ao quadrado na base 2. E aí menos, né, o meio log de 2 na base 2. Aí o que o cara fala, o que eu acho bem legal é,
E se eu fizesse assim, né? Ó, então isso é log de raiz cúbica de x ao quadrado na base 2, menos log, né? De 2 elevado a meio na base 2. 2 elevado a meio é raiz de 2, não é? Então isso vai ser log de y na base 2 é igual a log de raiz cúbica de x ao quadrado na base 2 menos log de raiz de 2 na base 2. O que o log faz com a subtração? Transforma em divisão, né? Então vai ser log de y na base 2 igual a log de raiz cúbica de x ao quadrado sobre, lembra, log vai transformar a subtração em divisão, né? E a divisão em subtração. Então isso daqui é, opa, coloquei errado aqui. Então vai ser sobre raiz de 2 na base 2. Log igual, né? E aí eu tenho duas igualdades, né? Eu tenho uma igualdade, eu tenho que minhas bases são iguais, eu tenho logs iguais, então meus logaritmandos têm que ser iguais também. Logo y tem que ser raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz de 2, né? Que era a nossa alternativa A, tá? Então assim, o grande lance, como a gente não usou nenhuma vez aqui mudança de base, nem nada, né? É brincar com log, então brinca com o seu log, sabe? Faz aí refaz esse exercício da FUVEST. Eu vou deixar uma lista extra, tá? Com um monte de exercícios para vocês fazerem. Faz um monte de log. Porque log é brincar, é brincadeira de criança, é expoente, é legal, sabe? Experimenta. E aí, se você tiver dúvida, manda aí, porque a gente ajuda, que a gente está aqui para ajudar sempre, tá? Se tiver dúvida, manda que a gente resolve os seus problemas. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender a curar. Beijo pra vocês, muitos descanso. Até mais. Fui. Tchau.